somos parte de uma fantástica criação de Deus. E da mesma forma que a natureza se movimenta entre um dia de sol e as tempestades, do mar calmo ao revolto, assim também é a nossa vida. Vivemos pressões e acontecimentos que fogem do nosso controle e geram diariamente uma grande tensão. Mas como enfrentar e superar essas tribulações? Fé no que Deus diz é a resposta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fé e Tensões é a nova série da IB Morumbi que irá nos mostrar a tensão entre passar por provações, enfrentando-as na perspectiva divina, e a fé para viver desta forma e não cair na tentação de desistir de confiar em Deus e buscar em Jesus a sabedoria para lidar com as tentações e o vigor para atravessá-las. Em um mundo cada vez mais tenso e longe de Deus, encontramos em Jesus e na fé em sua palavra o caminho do abrandamento. Por isso, Fé e Tensões será um enriquecimento para a nossa vida de seguidores em Jesus. Boa noite. Já ouviram que hoje está uma noite fria, mas ver você aqui também aquece o nosso coração para um domingo que começou tão bonito. Vocês estão vendo esse algodão aqui que parece neve, não caiu neve essa semana aqui na nossa igreja, mas quarta, quinta e sexta foram realmente dias marcantes, com mais de 500 crianças nesse salão. Elas ouviram a respeito de quem Jesus é, o que Jesus pode fazer na vida delas, e havia crianças tanto do lado esquerdo do Morumbi como do lado direito, crianças que naqueles dias, a única refeição que tomaram foi a refeição que foi oferecida aqui para eles, como crianças que tinham muito mais que 3, 4, 5 refeições por dia. Mas eu creio que o ponto foi, uma igreja está tentando alcançar os dois lados do Morumbi, crianças especialmente, ouviram aqui de uma forma muito contemporânea a respeito do Evangelho. Foi muito marcante esses 3 dias aqui no Morumbi. Mas hoje à noite, nós vamos continuar essa série que estamos chamando de Felicidade é. E cabe a você e a mim realmente completar esta frase. O que para você é felicidade? Domingo à noite, depois do culto aqui, eu fui visitar um casal de amigos cuja senhora havia tido um bebê no sábado. E conhecendo a história daquele casal, tão próximo como eu conheço, aquele bebê foi talvez, depois da salvação deles, o maior marco da graça de Deus na vida deles. Foi tão especial, foi com eles ali no hospital, já era bem tarde da noite, mas o bebê estava dormindo, depois de conversar bastante. Eu podia ver nos olhos deles a alegria de um milagre, a alegria de poder tocar, segurar no colo um bebê tão esperado. Talvez aquela noite felicidade foi segurar o meu bebê. Isso foi domingo à noite. Ontem à tarde, eu fiz um funeral de uma menina de 38 anos. Ela não era obesa, ela não era atleta, mas corria todos os dias, saúde em dia. Mas na sexta-feira, no fim da tarde, ela sentiu uma dor no peito. Os pais com ela correram para o hospital. Ela teve 3 paradas cardíacas e faleceu. E no funeral, uma coisa que foi paradoxal. Como é que a gente canta em um funeral? Totalmente paradoxal. Aí se você fosse completar essa frase, felicidade é, talvez ali algumas pessoas estavam na outra sala, talvez não entenderam o que estava cantando ali. Na realidade, felicidade não tem a ver com o processo, felicidade tem a ver com o estado interior, quando a gente vê Deus na situação que a gente está atravessando. Não quer dizer gargalhada, não quer dizer ser hilário, quer dizer que
que não nos falta nada, mas felicidade tem a ver especialmente com o fato de a gente reconhecer Deus naquilo que a gente está vivendo. E às vezes reconhecimento pode vir num tom de alegria, mas é muito mais num tom de satisfação a despeito da circunstância. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele não estava à beira de uma piscina no verão europeu, andando num cruzeiro pelo mar Mediterrâneo, mas ele estava preso, provavelmente na cidade de Roma, preso. Ele disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Por 19 vezes a palavra, o verbo alegrar, ou o substantivo alegrar, aparece nesta carta. Como é que é? Estar numa prisão e poder dizer que para mim o viver é Cristo, ele podia dizer, é por causa de Cristo que eu estou aqui, então que Cristo é esse que me deixa ficar na prisão? Algumas perguntas que a gente talvez não tenha resposta, mas o texto bíblico sempre traz esperança para a gente. E o texto que eu tenho para esta noite, eu creio que ele vai tocar no nosso dia a dia. Eu queria, antes de ler, fazer duas perguntas para você. O que é que na sua vida, o que é que na minha vida, eu considero como aquilo que eu tenho de mais precioso, e por ser o mais precioso que eu tenho, eu não posso perder, eu não posso abrir mão. Pensando que se eu abrir mão disto, eu vou ser infeliz. Pense um pouco nisso. O que é que na sua vida, se aquilo desaparecesse de repente, você ia se achar uma pessoa infeliz? Não vou pedir para você falar, mas no fim eu quero usar isso que você pensou. Outra pergunta é, no contexto onde você está vivendo hoje, seja em casa, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, marido e mulher, namorado, namorada, noivo, noiva, pai, filho, filho, pai. O que é que está sendo difícil? Ou por que é difícil este relacionamento, se você acha que é difícil? Também não vou pedir para ninguém falar, né? Mas o que é difícil? Quando Paulo escreveu esta carta, eu falei, ele estava na prisão. Outra coisa é que ele escreveu esta carta para uma igreja na cidade de Filipos. Esta carta aos Filipenses, ela não tem nenhum ensino doutrinário pesado, como você encontra na carta aos Romanos, como você encontra na carta aos Coríntios. Isso tem a dizer que naquela igreja, as pessoas tinham compreensão exata, quase exata, do que era aquilo realmente a base da fé que elas possuíam. Era uma igreja doutrinariamente, podemos dizer, sadia. Não havia falta de um ensino profundo, porque Paulo, quando ele escreveu suficientemente para aquela igreja que ele passou por Filipos. Mas, vocês já ouviram falar em divisão de igreja? Igrejas que se dividem. Eu não sei se é verdade, mas em geral se diz que quando a igreja se chama igreja presbiteriana memorial, batista memorial, geralmente ela é fruto de divisão, não sei se é verdade. Mas, se você for atrás da história, em geral, as igrejas não se dividiram por questões doutrinárias. Raramente é por questão doutrinária. Em geral é por briga pelo poder. É briga quem é que é o dono da igreja, quem é que manda na igreja, quem é que realmente impera aqui. Mas esse problema às vezes não é só na igreja, é na sua empresa, né? Sempre tem alguém que quer estar além do que foi posto. E eu acho que também, mais comum ainda, no casamento. De vez em quando, o marido e a mulher têm aquele rampante, né? Quem é que manda aqui? Quem é que é o mais importante? No seu casamento tem isso? No meu, não. No meu tem também. Quem é que é o mais importante aqui? Quem vai ficar com o controle remoto hoje à noite? Então, o que Paulo vai falar aqui, o foco primário, o problema primário era uma divisão que estava começando a acontecer na igreja em Filipos. Como eu falei, não era um problema doutrinário, era um problema entre as pessoas. Mas, aqui pela graça de Deus, a gente não tem que ter esse tipo de problema. Espero que em nenhum momento da história temos a Igreja Batista Memorial do Morumbi, tá certo? Deus tem nos guardado disto. Mas,
A partir de mim, a partir de você, todos nós temos um coração enganoso que gosta de alguma coisa além do que Deus nos deu. Então isso tem a ver comigo. O texto é Filipenses capítulo 1, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não vou cobrir esse trecho inteiro, vou até o versículo 7, no máximo, por causa do tempo. Mas, tentando relembrar nossa mente. Domingo passado, o Tomás trouxe uma mensagem maravilhosa. Estava aqui sentado aqui na frente, e realmente fui me encolhendo. Deus estava falando comigo. Foi muito marcante a mensagem do domingo passado. A mensagem do domingo passado, o foco foi: felicidade é focar em Deus e não nos problemas. Hoje, a mensagem é: felicidade é também focar nos outros e não em nós mesmos. Paulo parte do pressuposto que, porque ele sabia, havia conflitos na igreja, mas ele quis acentuar aqui que, em vez de olhar para os meus conflitos pessoais, eu devia ter em mente que o evangelho precisava ser pregado, estava sendo pregado. Então, no capítulo anterior, ele fala dos conflitos que a pregação estava trazendo, mas aquilo era fora da igreja. Agora os problemas estavam dentro da igreja. Duas pessoas no capítulo 4, aparecem dois nomes, Evode e Sintique. Não dá para definir exatamente se era um homem ou uma mulher, ou se eram duas mulheres. O nome, na língua do Novo Testamento, pode ser dado tanto para homem como para mulher. Com o meu nome, Lisânias, né? Às vezes ligam lá para casa e dizem: quero falar com a senhora Lisânias. Aí até que eu falo, não é a senhora, é o Senhor. Como alguns nomes, como por exemplo Nazaré, né? Tem homens Nazaré, mulheres Nazaré. Então Evode e Sintique, não dá para saber se eram homem e mulher, duas mulheres ou dois homens. Eu acho que eram duas mulheres. Estavam brigando. Nada a ver, estou brincando. Mas Paulo queria lidar com esse conflito. E como é que ele vai lidar? Ele vai lidar com essa ideia de que felicidade tem a ver com eu focar no outro e não em mim mesmo. E o argumento dele começa relembrando para a igreja aquilo que eles já possuíam. E até em outras palavras ele está dizendo: quando eu não uso os recursos que Deus me dá, eu passo a ser uma pessoa egocêntrica, porque eu tiro o foco de Deus e coloco o foco em mim mesmo. E por ser uma pessoa egocêntrica, eu causo conflitos com outras pessoas, e por causar conflito com outras pessoas, vem frustração no relacionamento pessoal, eu gero infelicidade. E o ciclo se repete. Mas qual é a razão, qual é a base que ele tem para dizer que é possível ser feliz focando nos outros? 4 coisas que ele fala nos primeiros versículos. Ele fala de que se existe alguma motivação. Aqui não é uma condição, é uma realidade, é como se ele falasse assim: desde que existe uma motivação em Cristo. Desde que existe um encorajamento em Cristo. E a palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra na forma adjetiva que descreve o Espírito Santo. O Espírito Santo é um encorajador. E talvez você, algumas vezes, nem tenha percebido, quando você está triste, quando você está desanimado,
Às vezes as coisas começam a mudar dentro de você e você talvez não percebe que isso é uma operação, uma ação do próprio Espírito Santo dentro de você, porque a ideia que o Espírito tem como pessoa é, ele anda ao seu lado. Ontem no funeral que eu estava. Acabou o funeral, estava, depois que o corpo foi sepultado, estava ali com os parentes da menina. Embora que havia lágrimas no rosto deles, havia aquela experiência interior. Uma pessoa disse, eu estou sendo consolada. Como Paulo fala em 2 Coríntios 1,4, que nós somos consolados por Deus. Então Paulo diz, desde que vocês já têm experimentado esse consolo interior que o Espírito produz. Também ele diz, não somente você tem experimentado esse consolo, mas o conforto, que é a palavra que aparece aqui, exortação e amor. Literalmente quer dizer, essa palavra no Novo Testamento quer dizer conforto. O conforto que o Espírito dá nas horas que a gente está desanimado, ou destituído de esperança. Alguma coisa é produzida dentro de mim e de você que você não sabe de onde vem, mas é o próprio Espírito produzindo esse conforto no meio da dor. Ele diz, vocês já experimentaram isso? Também ele diz, se existe alguma comunhão no Espírito, aqui é o Espírito Santo. A ideia da palavra comunhão aqui é alguma coisa da qual eu participo. Você, quando conheceu Jesus, você passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Não sei se a gente vive muito consciente disto. Que o corpo onde você está, o corpo que você vive, ele também é casa do Espírito Santo. E às vezes a gente nem sabe usar esse recurso que ele nos dá. Eu tinha meus 10, 12 anos, morava no Recife. E eu lembro que na frente da minha casa, tinha uma senhora, e hoje eu sei o que ela tinha, a doença que ela tinha. Eu ficava olhando na porta da minha casa, cada vez que ela saía, ela fechava a porta com uma chave, ela dava os 10 passos e voltava, e empurrava aquela porta de novo. Ela ia, andava mais uns 10 passos e voltava, e ficava, empurrava aquela porta de novo. Saía mais uns 10 passos e voltava. Eu nunca entendi. Mas ela nunca tinha segurança de que a casa dela estava protegida. Quando ela passou a chave na fechadura. Eu percebi que, eu soube, né, vindo conversa com meu pai, minha mãe e meu irmão, que ela tinha dinheiro guardado debaixo do colchão. Ela não tinha poupança. Ela guardava o dinheiro debaixo do colchão. E era uma grande quantia de dinheiro, porque meus pais a conheciam, sabiam, e diziam, por que ela não compra? Ela podia comprar um carro. Eu via muitas vezes aquela mulher chegando da feira, carregando peso na mão, algumas vezes eu fui ajudá-la. Mas ela tinha dinheiro em casa e nunca usou. E ela morreu e o dinheiro ficou guardado debaixo do colchão. O Espírito Santo habita em mim e em você. É o próprio Deus habitando em mim e em você. Mas às vezes nós nos desesperamos, às vezes perdemos a esperança, porque simplesmente deixamos de experimentar. Mas Paulo diz, vocês têm uma comunhão no Espírito. E outra coisa, vocês têm experimentado o conforto do Espírito, vocês têm experimentado a presença dEle, vocês têm experimentado a participação dEle. Ele fala agora, e vocês também têm experimentado uma profunda afeição e compaixão. Sabe o que isso quer dizer? Tente lembrar na sua vida, eu acho que ninguém aqui tem isso, eu estou talvez dando um tiro no molhado, né? Como se diz. Você tem alguém que você não gosta? Você às vezes ora a Deus, quem me dera, ela fosse mais cedo para o céu. Tem alguém assim na sua vida? Usar uma palavra mais era isso, alguém que é chato. Tem? Ok. Eu tenho. Ela não sabe que eu acho que ela é chata, tá certo? Agora, gente, pelo texto, Paulo está dizendo que pelo Espírito habitar em você e em mim, por causa disto, dentro de mim e de você, nós temos afetos, literalmente afetos entranhados dentro da gente. Naquela época, quando um rapaz se apaixonava por uma moça, ele não dizia assim, querida, o meu coração bate mais forte quando te vê. Sabe o que ele dizia? As minhas entranhas fervilham dentro de mim quando eu te vejo. Quer que eu seja mais realista?
as minhas tripas fervilham dentro de mim quando eu te vejo. Porque naquela época se pensava que o centro das emoções era o estômago. Agora, a palavra que ele usa aqui carrega essa ideia de que dentro de você, naquela parte mais interior, mais afetiva, você tem compaixão. Inclusive, por aquela pessoa que você não gostaria de estar junto dela, ou que você nunca levaria para o seu piquenique. Interessante isso. Então, quando eu falei de Evode e Sintique, era como se Paulo falasse assim, queridos, olha, quando Evode olha para Sintique, em vez de dizer, não quero mais te ver, vai para outra igreja, tomara que te excluam daqui, ele está dizendo, sabe Evode, porque o Espírito Santo habita em você, você tem a possibilidade de, embora não dizer que Evode é a melhor pessoa do mundo, você tem a capacidade de acolhê-la. Agora, por que a gente não usa esses recursos e a gente tem mais um desuso disso? É que vem os conflitos, é que vem a infelicidade. Então, Paulo está aqui partindo do pressuposto que, por que você tem isso dentro de você? Porque você tem esse Espírito ao seu lado, não somente você, mas quem anda ao seu lado, porque existe um conforto no amor que ele dá, porque existe a participação dele dentro de você, e porque você tem dentro de você essa capacidade de ter compaixão. Ele vai fazer um pedido. Por causa disto, eu vou pedir algo para vocês. Ele diz, complete a minha alegria de modo que vocês tenham o mesmo modo de pensar e vocês tenham uma só atitude. O que isso quer dizer? É uma expressão que mexe mais com a cabeça. Era como se ele dissesse assim, gente, eu quero que vocês olhem ao mesmo tempo, todos juntos, para o mesmo alvo. E qual era o alvo que ele queria dar para aquela igreja? Que eles vivessem em união, que tivesse um relacionamento entre eles, que pudesse ser exemplo para fora da igreja. Outras palavras que ele queria. Eu quero que vocês pensem juntos, que uma das razões dessa igreja existir é que vocês vivem tão bem uns com os outros, que quando as pessoas olham de fora, digam, eu quero estar naquele grupo. E o que é que ele tinha em mente? Ele disse, eu quero que vocês tenham a mesma atitude. A atitude era uma atitude única de, nós queremos proclamar Jesus. Que era o problema no capítulo 1, embora Jesus está sendo proclamado, mas da forma errada. Então, a única atitude que ele queria era, eu quero que vocês pensem juntos, ponham a cabeça neste alvo, que é que o estilo de vida de vocês reflita quem Jesus é. O que é que o mundo precisa? O mundo não entende muito quando você fala a princípio de Jesus morreu por você na cruz. É uma linguagem que pouca gente lá fora vai entender. Se você perguntar lá fora, somente no Brasil, você crê que Jesus morreu por você? Creio. Muita gente crê. Aí quando você pergunta, onde você vai depois da morte? Não sei. Não crê. Mas o que é que elas vão, e como é que as pessoas vão entender que Jesus as ama? À medida que elas veem entre aqueles que dizem que seguem Jesus, esse espírito de unidade, esse espírito de harmonia. Mas como eu disse, talvez aqui a gente não tenha esse tipo de conflito. Mas talvez você tenha na sua empresa. E por amor ou não, por obediência ou não, se você não estiver alinhado com a razão de ser da igreja, com a visão da empresa, a missão da empresa, se você quiser ter sua própria visão, você não fica muito tempo lá. Mas lá você faz por obrigação. Lá você faz porque você ganha dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as suas contas. Aqui na igreja não. No casamento não. Por que a gente tem conflitos no casamento, por exemplo? É quando o esposo tem uma cabeça, a mulher tem outra, e eles não sentam para dizer, o que é que a gente quer? Por que eu casei? Uma das razões que eu casei foi, eu casei para eu ser amado. Foi por isso que a gente casou? Foi por isso que casou com a Lu, Júnior? Não. Mas no fundo não é isso. A gente casa para ser
amado. Quando eu devia casar, eu devia ter casado para amar. E quando isso não faz parte da minha cabeça, eu não tenho isso como alvo, não tenho isso como uma única atitude, eu espero que o outro me ame, eu não estou muito preocupado em amá-lo, os conflitos vêm. Então isso se aplica no casamento também. Quer dizer, no casamento eu não casei para a Teca me servir, embora que é tão bom quando ela me serve. Eu me sinto o rei da carne seca. Mas eu casei. O dia que eu prometi lá no casamento que eu tive com ela, 40 anos atrás, que eu iria amá-la no dia bom e no dia ruim. Eu iria cuidar dela no dia bom e no dia ruim. Mesmo que ela não cuide de mim, eu vou cuidar dela. Então, é isso que Paulo está dizendo. Pensem juntos, não pense que no seu casamento você é o rei ou a rainha. Pense em amar o outro. É no seu trabalho, ok, você tem um chefe chato, mas você está ali para cumprir a visão da empresa, para viver os valores da empresa. Se você quiser só pensar nos seus valores, não está pensando em unidade com o seu chefe ou com o seu presidente. Agora, as frases paralelas do mês, elas são interessantes também. Quando ele diz, tem o mesmo amor e um só espírito. Agora ele vai para a afeição. Tem uma mesma atitude, é uma questão de escolha, de cabeça. Agora vai para o afeto. Ele diz, tenham o mesmo amor. Não é tão difícil amar o cônjuge quando o cônjuge é amoroso com você. Ou quando o seu marido diz, querida, eu sei que hoje é seu aniversário, aqui está o cartão de crédito, meu cartão não tem limites, gaste. É tão difícil dizer, mas puxa marido, por que é que eu não casei antes com você? Não é tão difícil. Mas quando o marido diz, bem, estamos apertados. É dia 25, tem mais 5 dias para o mês terminar, mas o dinheiro já acabou. Desacelera. Você ia comprar um pacote, um kit da Mary Kay. É delicado aí, né? Ou então você quer assistir o jogo do São Paulo no Morumbi na quarta-feira que vem. Você está apertado, diz, bem, vou comprar um ticket. Você fala, bem, estamos apertados, querido. Mas para isso pode. O ponto aqui é que Paulo diz, ame. Ame. Todo mundo do mesmo jeito. E aqui amor tem a ver com sentimento, tem a ver com marido e mulher. Mas amor tem a ver com a decisão de eu olho para o meu time, eu olho na minha empresa, eu olho na igreja, eu olho nos meus relacionamentos. E eu procuro não tratar pessoas de forma diferente. De acordo com a cor dela, de acordo com a raça dela, de acordo com quanto ela tem. Mas a ideia de eu tenho um compromisso de servir você, independente daquilo que você pode me dar em troca. E isso com todo mundo, sem fazer distinção de pessoas. É fácil isso, queridos? É fácil. Era por isso que Evode e Síntique estavam brigando. Porque alguns, um deles, ou uma delas, ou as duas, estavam procurando mais afeição do que dar. Paulo diz, ame igualmente. E tenham o mesmo Espírito. Aqui ele não está falando do Espírito Santo. Aqui ele está falando de uma atitude interior. Uma atitude de que eu trato todo mundo igual, amo todo mundo igual, mas eu vou ter aquela atitude de junto com você, nós vamos chegar onde queremos chegar. Esse é o alvo da unidade da igreja e no casamento. Agora, no versículo seguinte, ele vai dizer o como. A partir do versículo 3 ele diz, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Quando você ama alguém, quando serve alguém, quando você quiser viver unidade com alguém, a primeira coisa que você tem que ter em mente é essa. Não faça isso por ambição. A expressão ambição aqui, a palavra ambição significa fazer para ganhar dinheiro. Ou fazer para ganhar favor. Agora eu sei que no mundo corporativo tem muito disso. Toma lá,
da carne. Eu cedo hoje para ganhar amanhã. Faz parte do jogo. Mas a ideia aqui é, você vai fazer algo por alguém. Se você resolveu amar alguém, faça sem pensar em receber nada em troca. No casamento, a ideia de você quer amar o seu cônjuge, faça por ele o que você deve fazer, sem necessariamente dizer quando você vai me pagar de volta. Isso é o normal. O anormal é fazer desta forma. Você diz, não façam por ambição egoísta, porque o egoísmo tem a ver com eu quero uma glória para mim. Mas quando eu resolvo amar, como ele diz, ter o mesmo amor, eu vou fazer, mesmo que você não me dê nenhum reconhecimento, eu continuo fazendo. É a vida cristã se torna mais delicada. E a felicidade, se vive desta forma, a felicidade não depende do que você me dá, mas depende do que eu dou. Cara, gente com o marido muitas vezes, né? Especialmente quando a esposa não trabalha fora de casa. Aí você é o único que trabalha em casa. Às vezes você trabalhou um dia que nem cão, trabalhou demais, 15 horas, 16 horas. Chega em casa, você quer descansar. E sua esposa, vocês têm filhos pequenos, a esposa passou o dia só falando num nível de 4 anos de idade. Falou o dia inteiro, blá, 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 o dia inteiro com criança assim. Aí quando você chega em casa, ela quer ter uma conversa de adulto. De 25 anos para 25 anos, 30 anos para 30 anos. Você está cansado. Você passou o dia falando com gente de 50 anos. Aí você quer conversar, ela quer conversar, você não quer. Aí tem hora que ela diz assim, por que você não quer falar comigo? Aí você fala assim, quem paga a sua nessa casa sou eu, não vou conversar. Afinal de contas, essa pessoa, eu trabalho duro, então eu mereço um descanso. Você merece um descanso. A esposa não tem menos valor porque ela não trabalha fora de casa, trabalha muito em casa também. Mas às vezes se põe na posição acima. E porque você dá, você espera em troca. Paulo diz, nada faça para ganhar salário. Pelo contrário, humildemente, aí a coisa fica mais pesada ainda, considere os outros superiores a si mesmo. Na ilustração exagerada. Faz de conta que Pelé está aqui. Essa primeira banca aqui, essa primeira cadeira, certo? Eu leio para ele. Considere os outros superiores a si mesmo. Aí ele vai entender assim, então é para eu achar que o Lisânias joga futebol melhor do que eu. Será que é isso? Não, de jeito nenhum. Ou, você tem um chefe que está acima de você, ele é o seu chefe. Mas você estudou na GV. Você tem pós-graduação em Harvard. Ele estudou na Universidade Federal de Cabrobó. Em tese, quem é que sabe mais? Você. Será que Paulo está dizendo, considere o seu chefe mais inteligente do que você, mais sábio do que você? Não. O que ele está dizendo é, trate o seu chefe com consideração e com estima. Independente da formação superior que você tem e que ele não tem. Trate-o com estima. Trate-o com consideração. Não é que ele é melhor do que você em termos de valor. Não é que ele é melhor do que você e você é melhor do que ele em termos de inteligência. Não é isto. Mas é trate-o com consideração. Vou dar um exemplo para casa. Seu chefe na sua empresa mandou você fazer um trabalho que você detesta. Ele diz, faça isso. E você vai ficar até 10 da noite fazendo aquele trabalho. Aí você chega em casa, 11 da noite. Aí sua esposa diz amorosamente para você. Bom, lá no trabalho você falou, o chefe mandou, você disse, tá bom, chefe.
Você vai estar com o trabalho na sua mesa, amanhã de manhã entregue. Nem que eu fique a noite inteira aqui. Esse é o chefe. Aí quando você chega em casa, 10 da noite, seu filhinho passou o dia com febre, você chega em casa, está com a janta pronta, não está. Você vai para a cozinha, a louça da manhã ainda está lá. Aí daqui a pouco você ouve aquela doce voz. Benzinho, dá para você lavar a louça para mim? Naquele dia você não estava cheio do Espírito. Você estava vazio. Você fala, vou para a rua, vou comer na rua. É interessante que a gente não fala assim com o chefe, não é? Por que a gente não fala assim com o chefe? Porque ele é chefe. Porque eu trato com uma certa honra. Porque ele está acima de mim. Agora só dizendo considere não somente o seu chefe, o seu cônjuge, como alguém para ser tratado com estima. Não precisa perder a paciência, não precisa gritar. Trate-o com honra. Para que você descubra que felicidade é promover o bem-estar do outro e não o seu. Daí, ele aperta mais ainda o cinto, ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essas palavras não estão falando, não acho que o que você quer não tem valor. Tem valor. Não acho que o que você sonha não tem importância. Então, porque você ama, você vai só fazer o sonho dos outros, do seu cônjuge. Não. O que você sonha, o que você quer, tem valor. Mas pense no que o outro quer também. Pense no que o outro precisa. Pense no que, como é que eu posso dar para o outro, em vez de pensar apenas no que eu quero. Eu brinquei com a ideia do ingresso do futebol, mas alguns anos atrás, eu tinha um amigo, ele mudou de país, inclusive. Ele era fã não era São Paulo, ele era corintiano. Nada errado por ser corintiano. Ele estava vivendo uma época muito tensa financeiramente. E um dia, a esposa me contando isso, no encontro que tivemos, ele disse, de manhã a esposa pediu para ele, bem, dá para você comprar um presente, quando você chegar à noite, acabou meu batom, acabou meu, chama Rouge, não é? O quê? Blush. Acabou meu batom, acabou meu blush, dá para você trazer para mim, pode ser qualquer marca. Ele falou, bem, não tem dinheiro, já te falei. Não viu. Chega à noite, ele falou, tirou do bolso, 2 tickets para o jogo do Corinthians. Ela falou, puxa bem, você ganhou, parabéns. Não, eu comprei. Você comprou? Não quer dinheiro? Aí ele acordou. Porque ele tinha dito de manhã. Aí ele falou, mas não é justo? Eu trabalho aqui, não é justo eu ver o jogo do Corinthians? Ela não falou nada. Às vezes a gente pensa apenas no que eu preciso. E o outro? O que é que ele precisa? E quando eu penso primeiro no outro, eu estou pensando realmente da forma como Jesus pensa. Porque a pergunta é, será que para mim e para você é normal viver assim? Alguém consegue? Nem o pastor consegue. Porque nós somos iguais. Agora, aí Paulo termina esse trecho, no versículo 5, com uma frase muito séria. Ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O modelo para viver essa unidade e ver que felicidade é também focar nos outros, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez foi desapegar-se daquilo que ele tinha. O que é que Jesus tinha? Jesus estava no céu com o Pai, ele é parte da Trindade, estava no céu, não havia contato com o pecado, eles não precisavam comer pão, banana, arroz, feijão, viviam além dessa realidade. E o texto diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele não podia, que ele devia apegar-se. Jesus pensou, o que é que você precisa, o que é que eu preciso? Eu estou aqui bem no céu, junto com o Pai, ninguém me incomoda, mas eu posso abrir mão do que eu tenho
para estar na terra com quem precisa. Ele é o modelo. Ele não considerou aqui o lugar onde ele estava. Ele não pensou, puxa, eu vou para a terra. Vou viver perto dos fariseus. Vou viver perto dos pecadores. Vou ter que precisar comer quando eu não preciso comer. Eu vou ter fome, coisas que eu não tenho fome. Ele abriu mão disso. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, vocês têm bebês também lembram disso, que os bebês eram pequenos. Quando, às vezes, o meu filho de 2, 3 anos, ele estava segurando, lembro muito bem, uma cena engraçada, que ele segurou uma colher de pau. Ele começava a bater a colher de pau na cabeça, brincando, e batia na cabeça. Até um dia, uma hora rasgou, deu uma feridinha aqui. E a gente queria tirar a colher de pau da mão dele. Ele falou, não, não, não. E foi difícil tirar a mão dele. Jesus não tinha uma mão fechada. Ele abriu mão. Eu posso deixar de estar no céu para estar com vocês. Ele não somente desapegou-se. O texto diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que é que ele fez? Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Jesus não deixou de ser. Ele não abriu mão da deidade dele. Mas o que ele fez? Ele resolveu que enquanto ele estava aqui por 33 anos, ele não iria agir no próprio poder dele. Agora, isso é muito delicado, porque ele não somente saiu, desapegou-se do céu, mas ele resolveu que tudo que ele viesse fazer, ele não faria no próprio poder dele como Deus, mas ele dependeria do Espírito Santo para fazer o que ele iria fazer. Ele curou as pessoas. Ele não curou as pessoas no próprio poder dele. Ele usou ou foi usado pelo poder do Espírito Santo para curar as pessoas. Ressuscitar Lázaro, curar leprosos. Ele abriu mão do poder dele, ele esvaziou-se. Agora, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Como é que eu vou considerar os outros superiores a mim mesmo se eu não tenho muitas vezes vontade? Como é que eu vou servir quando não tenho muita vontade? Resposta aqui em Jesus. O mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus para que ele pudesse abrir mão do que ele poderia não ter aberto mão. Para que ele pudesse amar e servir as pessoas que inclusive o rejeitavam. Ele fez isso no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita você, que habita em mim. Então, é possível viver esta vida? É possível. Na medida que eu dependo do Espírito que habita em mim. E o traço aqui. Por que é que Jesus foi feliz? A continuação do texto, que eu não vou explicar mais, por causa do tempo. O texto diz que que Deus o exaltou. Jesus morreu, ele ao abrir mão, ao desapegar-se, ele abriu mão, ele foi até a morte de cruz. Foi a maior humilhação que ele podia sofrer. Ele sofreu, humilhou-se, foi humilhado por causa do meu pecado, do seu pecado. Só que a história não termina ali. A história termina com Jesus ressuscitando e sendo exaltado. Seu trabalho, quando você resolve abrir mão da sua própria vontade para servir o seu colega de trabalho. Quando no seu casamento, no meu casamento, eu resolvo abrir mão de agir como se eu fosse o patrão e agir para servir o meu cônjuge. Tem horas que se alguém vê de fora, vai dizer, esse cara é tantão. Que burro. Está deixando de ser pisado. Jesus foi pisado. Mas em última análise, chegou o dia e Deus o exaltou. Não é que se você agir em casa dessa forma, um dia você vai ser capa da vez, o marido do ano, né? Ou a mulher do ano, ou a esposa do ano, não é isso. Mas o maior presente é você poder ver Deus agindo na sua vida para servir o outro e o outro ser abençoado através de você. Era isso que Paulo queria que Evódia e Cíntia que descobrissem.
Em vez de brigarem, quem é o mais importante aqui? Quem é o mais importante aqui? Não. Eu vou servir você. Porque o Espírito Santo habita em mim. Ele me capacita para amar. Ele me capacita para servir. Ele me capacita para fazer de você mais importante do que eu sou. Mesmo que eu seja mais inteligente do que você. Mesmo que eu tenha mais dinheiro do que você. Mas eu vou tratar você com honra. Eu só posso fazer isso como Jesus fez, porque ele dependeu do Espírito Santo. Nós vamos celebrar a ceia agora. Eu quero convidar você a, antes de partir, comer o pão e beber o cálice. Pensa naquilo que eu sugeri no início. O que é que para você hoje seria mais difícil abrir mão para poder servir o outro? Será que é sua própria reputação, eu fazer isso por ele? Olha o que ele fez por mim. Ou mesmo em casa. Poder dizer, eu estou aqui para servir o meu cônjuge. E não apenas para abusar ou usá-lo ou usá-la. Só Deus pode fazer isso na minha vida, na sua vida, na hora que eu abro mão do que eu sou para o Espírito produzir isso em mim. Quero convidar você a baixar a sua cabeça agora. Nós vamos nos preparar para comer o pão e beber do cálice. E a Bíblia diz que nós devemos deixar Deus sondar o nosso coração para poder partir o pão, comer do pão e beber o cálice. Esse momento é entre você e Deus. Quero fazer algumas perguntas. Tem alguém no seu relacionamento que você tem fugido de servi-lo ou servi-la, porque ele é chato, porque ele já lhe prejudicou alguma vez na vida? Ou mesmo em casa, seja filho para pai, pai para filho, marido para mulher, mulher para marido. Tem alguma coisa que está gerando uma desunião? Você sabe onde, como se diz, não, onde o calo dói. Entre você e seu cônjuge, entre você e seu pai, entre você e seu filho, entre você e o seu chefe, patrão. Mas tem uma verdade aqui. Se existe um conforto do Espírito, se existe uma exortação de amor, se existe o Espírito Santo que habita em você, se existe dentro de você a capacidade de amar e ter compaixão, alegre Deus, abrindo mão, esvaziando-se, dizendo, eu quero pensar nos outros, não apenas em mim. Quero pensar no bem-estar do meu cônjuge, não apenas no meu. Eu quero pensar no bem-estar do meu pai ou da minha mãe, não apenas no meu. Eu quero pensar no bem-estar do meu filho, da minha filha, não apenas no meu bem-estar como pai ou mãe. Você não tem esse poder nem eu. Mas o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus para agir quando ele esvaziou-se. O Espírito Santo quer lhe capacitar para agir desta forma. Por isso, você quer admitir nesse instante, Deus, estou sendo egoísta nos meus relacionamentos. Só penso em mim. Confesse isso para Deus agora. Talvez quero dizer, Senhor, esvazia-me. Para que o teu Espírito me encha. Para eu poder pensar nos outros, não apenas em mim. Tome esse tempo para falar o que está no seu coração. Falar com Deus sobre o que está no seu coração. Quero chamar as pessoas que vão distribuir o pão, o cálice para virem até aqui, enquanto nós nos preparamos para este momento.
ainda no Espírito, deixar Deus sondar o nosso coração. Se há outros pecados que você e eu precisamos confessar, vamos fazer isso agora. Obedecendo o que a Bíblia diz, quando diz para a gente sondar o nosso coração, para ver se há algum caminho mau, para podermos confessar esse pecado. E com alegria comemos o pão e bebemos o cálice. Pai querido, obrigado, porque ao estar perante esta mesa com o pão que representa o teu corpo crucificado em nosso lugar, com o sangue de Jesus simbolizado no cálice. Obrigado, porque cada vez estamos diante deste momento, nossa vida é renovada, temos a oportunidade de confessar pecados. E confessamos o que nós confessamos, o Senhor ouviu, o Senhor viu. E te agradecemos porque pudemos fazer isso, celebrar Jesus, porque o sangue dele derramado nos purifica de todo pecado. Como a tua palavra diz, confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, porque esta é a verdade, baseada na qual vamos comer o pão e beber o cálice. Em nome de Jesus oramos. Amém. Enquanto nós cantamos, nós vamos receber o pão. Depois que todos estiverem sendo servidos, vamos comer todos ao mesmo tempo. Esse é um momento de celebração. É um momento que nós, como igreja, podemos parar, olhar e lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É um memorial deixado por Ele, para que a gente se lembre do sacrifício dele na cruz. E quando nós olhamos para esse pão, nós lembramos que o seu próprio corpo foi dado por nós, para o perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, no início da carta aos Romanos, nos lembra que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele se deu por nós. E nós lembramos agora, quando a gente toma esse pão, do sacrifício. E a cultura hebraica tem um significado um pouco diferente com relação ao pão. Eles usam o pão para celebrar a união, a reconciliação, o perdão. Quando eles estão brigados e eles vão se reconciliar, eles trazem o pão. E as duas partes que estavam brigadas e vão se reconciliar, eles dividem o pão e um come um pedaço do pão do outro, que na verdade é o mesmo. E nós estamos agora olhando para esse pão, lembrando que nós somos reconciliados através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Nós podemos celebrar, nós podemos nos lembrar, e é isso que nós vamos fazer agora. Todos juntos podemos celebrar. Vamos comer juntos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo fato de estarmos reconciliados ao Pai, de estarmos perdoados, justificados, remidos. O teu sacrifício na cruz, isso foi suficiente. Lembramos agora do teu corpo que foi dado por nós, como um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Amém. Nós vamos agora receber o cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus, como ele mesmo disse, o sangue da nova aliança. Uma aliança que significa que a sua filiação de filho com pai, pai com filho, nunca mais vai ser quebrada, simplesmente. Porque o que quebrava a relação era o pecado. E o pecado foi perdoado por Jesus, cujo sangue dele limpa e apaga os nossos pecados. Nós vamos receber o cálice. Depois que todos tiverem recebido, nós vamos tomar para celebrar juntos.
A graça é algo muito singular, profundo, mas muito perigoso também, dependendo da forma como a gente encara. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nesse instante, nessa noite, você realmente e eu nos preparamos bem naquele instante, confessamos nossos pecados. Naquele instante, tudo foi apagado, porque o sangue de Jesus continua nos purificando. Isso é graça. Mas amanhã, daqui a pouco, você atravessar aquela porta, a realidade da vida volta. Você vai enfrentar pessoas das quais você não gosta. Você vai amanhã lidar, talvez, com um chefe ou com alguém abaixo de você difícil. E você pode esquecer tudo que você ouviu hoje à noite e cometer os mesmos erros. A graça, eu falei, é perigosa, porque hoje esse momento é um tempo de recomeço. Por causa do sangue simbolizado nesse cálice, tudo foi apagado e você está começando um novo momento. Mas é perigoso, porque eu posso baratear a graça. A graça foi dada a você e a mim de graça. Mas o meu pecado, seu pecado é tão sério que precisou alguém morrer. Precisou Jesus ter o corpo dele crucificado. E precisou o sangue dele ser derramado. Para que todo o seu pecado, todo o meu pecado, fosse apagado. É perigoso porque eu posso barateá-la. Mas ela é tão profunda, tão cheia de vida, porque na hora que eu bebo, não poder estar no cálice, mas na hora que eu bebo em memória, sou limpo. E por isso eu posso ser grato. Não importa o tamanho, quão horrendo foi meu pecado. Sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Por isso nós vamos beber esse cálice agora com gratidão, agradecendo. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me purifica de todo o pecado. Vamos beber depois da graça. O texto sagrado diz que Jesus, na noite que foi traído, depois que ele tomou o pão, comeu e deu graças, ele também tomou o cálice e disse: esse cálice representa o sangue da nova aliança. Você vai levantar hoje daqui. Nós vamos cantar mais uma música. Foca na ressurreição de Jesus. Vamos levantar, orar, ir para casa, ir para a realidade da vida. Sabendo que foi tudo perdoado. Mas na dependência do Espírito Santo. Viva. Para que na minha vida e na sua vida a graça não seja barateada. Seja valorizada, eu poder viver a dependência de Jesus. Por isso, vamos dar com nossas próprias palavras, vamos dar graça. Pelo sangue que nos purifica de todo pecado. Façamos isso silenciosamente. Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos agora, vamos levantar para cantar em gratidão, limpos, perdoados, purificados. Dá-nos a graça de viver nessa dependência, vazios de nós mesmos, para poder experimentar com profundidade mais do Teu amor. Queremos relembrar que o Senhor ressurgiu, queremos relembrar cantando que o Senhor vai voltar. Obrigado por essa lembrança, obrigado porque pudemos celebrar isto, comendo do pão e bebendo o cálice. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando e eu queria que você fosse para casa lembrando duas coisas. Pensando no seu cônjuge, né? Nas horas difíceis, para que você não estiver muito afim de dizer te amo. Lembre, o Espírito Santo habita em você, ele capacita você para, não precisa falar, mas para agir. Por isso é possível viver em unidade. Amanhã, quando você for para o trabalho, certamente vai enfrentar alguém chato. Né? Aqui na igreja não tem isso. Eu amo todo mundo me ama. Mas eu pego no seu trabalho, deve ter aquela pessoa que você... seria tão bom que ele não viesse amanhã. Para esta pessoa, o próprio Espírito Santo também lhe capacita para acolher. E lembre, o poder não está em você, nem em mim.
está quando eu esvazio-me de mim mesmo. Digo, Senhor, a minha vontade era não falar, a minha vontade era não abraçar, a minha vontade era escantear a pessoa. Mas capacita para servi-la como Jesus serviu. Isso traz felicidade. É Jesus que produz. Queria que você terminasse, dê a mão para quem está ao seu lado. Nós vamos terminar. É um simbolismo de que, como igreja, a despeito de diferenças, somos unidos. Era isso que Paulo queria na igreja de Filipos. E pela graça, queremos viver isso nessa igreja. Obrigado, porque o poder para servir o diferente, o poder para servir aquela pessoa difícil, a capacidade para amar aquela pessoa que é tão difícil para eu mesmo acolher, não está em mim, Senhor, não está em nós, mas em Jesus, que esvaziou-se para poder servir. Dá-nos a graça de viver essa experiência, o mesmo poder que Ele viveu da dependência do Espírito. É por isso que nós oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, para vivermos esse estilo de vida hoje e para todo sempre.